Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver 4 menores são apreendidos com drogas que seriam arremessadas no presídio aqui de Erechim. E também foragido da justiça é preso pela Brigada Militar. Além disso, nós vamos mostrar para você uma manifestação que aconteceu ontem durante todo o dia em Getúlio Vargas, em que agricultores pedem atenção na questão da demarcação das terras indígenas. Além disso, o acompanhamento vacinal. Hoje segue a imunização de quem tem 18 anos contra a Covid-19 aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as notícias de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos dar uma olhadinha na janela do Bom Dia no dia de hoje, porque não tem a nossa câmera. Daqui a pouquinho a gente mostra para você, então, as imagens do Bom Dia. Mas a gente já começa chamando uma reportagem que vai chamar a sua atenção, viu? Olha, 4 menores de idade foram apreendidos com drogas que seriam arremessadas no presídio aqui de Erechim, viu? Eles estavam em um veículo que também foi apreendido. Veja. 4 menores foram detidos na tarde desta segunda-feira enquanto se preparavam para arremessar drogas no presídio de Erechim. De acordo com a Brigada Militar, os jovens estavam em um veículo estacionado próximo à penitenciária. Dentro do carro foram encontrados pacotes com 58 gramas de crack, 201 gramas de maconha, 4 celulares e 3 fones de ouvido. Todos os adolescentes foram levados para a delegacia e logo após foram liberados na companhia de seus responsáveis. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Agora sim, vamos dar aquela olhadinha na nossa janela do Bom Dia. Então, tá aí, tempo nublado aqui em Erechim, temperatura na casa dos 24 graus. Seguimos com as notícias aqui da nossa região. E olha, um homem que estava foragido da justiça foi preso aqui em Erechim pela Brigada Militar. Ele foi identificado durante uma abordagem. A Brigada Militar prendeu na tarde desta segunda-feira em Erechim um homem que estava foragido da justiça. Segundo os policiais, ele foi identificado como sendo um procurado durante uma abordagem. O local da prisão não foi divulgado pela Brigada Militar. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ao presídio. E olha só essa história que eu vou contar aqui para você agora. Um homem agrediu um comerciante para roubar, sabe o quê? Uma carteira de cigarro aqui em Erechim. Isso mesmo. Olha, esse caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, quando guarnições da Brigada Militar foram informadas de um possível assalto em que o autor havia se refugiado dentro do Parque Longines Malinowski. Os policiais então iniciaram buscas e encontraram esse indivíduo que foi abordado e identificado. A guarnição então fez contato com a vítima, que reconheceu o homem. Em depoimento, a vítima informou que estava em seu estabelecimento quando esse suspeito lhe agrediu após solicitar uma carteira de cigarro, hein? Ele roubou a carteira e fugiu logo após agredir esse comerciante. Diante dos fatos, o homem de 22 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após foi liberado, né? Situação impressionante essa. A que ponto chegam as pessoas, né? Agredir o outro por causa de uma carteira de cigarro. E olha, um jovem foi preso com drogas e um veículo roubado aqui em Erechim. Foi na noite dessa segunda-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento lá no bairro Redenção, quando abordou um indivíduo em uma motocicleta, efetuando manobras perigosas. Ao realizar buscas ao pessoal, foram localizadas 5 porções de cocaína. Além do autor, ainda relatou vender as drogas e afirmou ter maconha em sua residência. Após o recolhimento da motocicleta e as medidas administrativas, os policiais foram então até o endereço dele. Encontraram 50 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$ 966 em moeda corrente, além de um veículo modelo Santana. E quem consulta o sistema informatizado de dados, os policiais descobriram que era roubado. Diante dos fatos, o homem de 21 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. Muito bem. Muda para cá agora, porque eu vou chamar a matéria do Senai, porque o Senai de Erechim recebeu uma unidade móvel que está ajudando os jovens e preparando para um curso de usinagem CNC. Veja.
O Senai de Erechim recebeu uma unidade móvel para realizar o curso básico de usinagem CNC. Ela ficará no município até o dia 13 de novembro. Bom, esse curso aqui ele é voltado então para a parte de operação e programação de torno CNC e centro de usinagem. O aluno ele vai aprender toda a linguagem de programação ISO, linguagem de programação conversacional, e a gente vai poder fazer a aplicação de toda essa teoria na prática. Essa unidade móvel ela é muito bem equipada, então nós temos um torno CNC e um centro de usinagem para aplicar na prática aquilo que a gente vai aprender na teoria. A unidade, que já está instalada em frente ao Castelinho, conta com sala de aula, laboratório, além de oficina com máquinas e equipamentos especializados. A gerente de operações do Senai explica por que a realização do curso é essencial na cidade. Para o desenvolvimento regional, eu acho que esse, como os outros cursos que estão sendo, que já iniciaram através do programa junto com a Prefeitura e em parceria com a Prefeitura, que é o Qualificar Erechim Mais Empregos, eles trazem um diferencial, eles trazem uma ampliação de pessoas qualificadas e a oferta das vagas está muito grande e as pessoas têm que se qualificar porque oportunidades têm. Aqui em Erechim, o curso será realizado para 4 turmas. Serão 80 horas aulas para 32 alunos que fizeram a inscrição no programa Qualificar Erechim Mais Empregos. As aulas serão realizadas no período da noite e também no sábado para aqueles que trabalham conseguirem participar. As aulas começaram na última segunda-feira e Maurício, que já fez outros 2 cursos, conta por que resolveu iniciar as aulas. Eu busco ampliar meu conhecimento na minha área de trabalho. Estou no Senai desde os meus 16 anos, comecei fazendo mecânico de usinagem. Logo após já iniciei no curso de soldagem e agora estou buscando qualificação na minha área de trabalho atual, que é usinagem CNC. O curso é oferecido de forma gratuita mediante inscrição nos programas municipais. Conforme o instrutor, a busca por profissionais nesta área é crescente em Erechim. E esse conhecimento hoje ele é muito importante para as indústrias, principalmente para as empresas que possuem setores de usinagem. Hoje é uma demanda que as empresas têm na questão de mão de obra. Você tem dificuldade de se encontrar profissionais qualificados. Aqui a gente consegue simular exatamente o cenário que eles encontram dentro das empresas. Os comandos, os painéis de máquinas, as operações são as mesmas. E hoje Erechim tem um grande número de empresas de usinagem. Para o aluno é de extrema importância, até porque ele, a partir do curso, dentro da empresa onde ele já está atuando, ou também pelas possibilidades que o curso pode dar, até para ingresso em alguma empresa que trabalha com usinagem CNC aqui da cidade. Então, para o aluno é de extrema importância, a sua melhoria profissional, o avanço na qualificação, isso acaba refletindo na melhoria até da qualidade de vida a partir do trabalho. E fora estes cursos, no Senai mesmo já estão acontecendo os outros cursos também dentro dessa parceria e que com certeza ajudarão muito a indústria local na contratação de pessoas qualificadas. Agora tem um recado importante para você que está planejando aquela viagem dos sonhos ou precisa viajar para a capital. Você quer mais praticidade, segurança, agilidade para chegar em qualquer destino aqui no Rio Grande do Sul? Então preste atenção nessa novidade. A Azul acaba de chegar aqui em Erechim e para chegar aonde tu queres com muito mais conforto. Agora é possível voar para Porto Alegre em 3 voos semanais que saem todas as quartas, amanhã tem voo, sábados e domingos. Você que quer mais motivos para decolar com aquela viagem dos sonhos, além dessa nova, a Rota Azul tem mais 7 destinos só aqui no estado e mais 120 em todo o Brasil. E pode ficar tranquilo, viu? Porque a Azul segue todos os cuidados necessários e reforça as medidas de segurança, sempre inovando com as tecnologias de proteção. Conheça a nova loja da Azul, viu? Onde você pode comprar a sua passagem, lá na Rua Espírito Santo 179, no bairro Fátima, ou ligue 2106-8131. Azul, aonde os sonhos voam, tá bom?
E olha, agricultores e autoridades realizaram uma manifestação ontem no Trevo Sul, em Getúlio Vargas, na RS 135. O principal pedido deles foi mais atenção referente aos casos de demarcação de terras indígenas. Quem conta mais pra gente essa história é a repórter Andressa Tomás. Essa manifestação que está ocorrendo aqui no Trevo Sul da ERS 135, em Getúlio Vargas, se deve em razão da votação que está marcada pelo STF para ocorrer agora na próxima quarta-feira, dia 25. Essa votação se deve pela realização da demarcação e também da identificação de territórios indígenas aqui na região. Esse evento está acontecendo aqui na cidade de Getúlio Vargas e também de Estação, pois os dois municípios possuem uma forte presença de territórios indígenas. O município de Getúlio Vargas há muito tempo vem lutando em defesa do direito da propriedade. São 350 famílias de agricultores que estão sendo atingidos por uma pretensa demarcação de área indígena. Temos um laudo contestando o laudo da FUNAI e nós acreditamos muito na importância da organização dos produtores para que o seu direito, para que a sua segurança seja mantida. O movimento de hoje ele tem essa finalidade, expressar o sentimento de indignação dos nossos produtores. Nós contamos aqui também com produtores de Faxinalzinho, produtores de Sananduva, que estão hoje, nesta manhã, reivindicando nada mais do que o seu direito à propriedade. O ato pacífico que está ocorrendo no trevo que dá acesso à cidade de Getúlio Vargas conta com a presença de produtores rurais que marcam presença com seus maquinários agrícolas. Municípios vizinhos também se solidarizam nessa manifestação. Então nós defendemos a legalidade das escrituras de todas as terras que foram compradas, porque essas terras não foram invadidas, elas não foram roubadas, elas foram compradas e todos os agricultores têm escritura pública dessas áreas. Essa é a nossa situação. Então, a gente não é contra a questão dos índios que estão ali, que tem a aldeia deles ali naquela área, que eles foram alocados ali, é uma outra história. A gente acha que o problema deles pode ser resolvido de outras formas, sem desalojar os agricultores que não invadiram terras. E nós acreditamos que todos somos brasileiros. Os índios são brasileiros, os afrodescendentes são brasileiros, os descendentes de europeus são brasileiros. Não importa qual que é a origem, cada um de nós é brasileiro e tem os mesmos direitos. E nós acreditamos nesse direito da Constituição que diz que quem registra é dono. Para o prefeito de Erebango, a manifestação é de grande importância para a classe produtora da região. Nós queremos manter a nossa classe produtora trabalhando lá no campo. As áreas indígenas que nós temos na região devem ser tratadas de outra maneira com o governo federal e nós não podemos deixar que o nosso produtor lá, que está trabalhando há 100 anos, gerando riqueza, mantendo a sua família, as suas comunidades, seja novamente atingido por um problema desse. O presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas ainda explica sobre a situação do marco temporal. Nada mais é do que um marco no tempo, certo? Ficou definido que para a questão das demarcações de áreas indígenas, era considerado área indígena se na Constituição de 1988 os povos indígenas estariam em cima da área, certo? Então esse é um marco temporal. Está escrito, foi um assunto bastante debatido no Supremo Tribunal Federal em 2009, onde deu a Constituição de 1988 como marco temporal. Quer dizer, se tinha povos indígenas ali residindo, era considerado indígena, se não tinha, não era. Então hoje voltou esse tema de novo à discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Já tinha sido decidido em 2009, agora volta o tema novamente para discutir uma coisa que já foi decidida. Então a nossa manifestação é nesse sentido, né? É protestar
e manifestar nosso descontentamento com esse tipo de tratamento que estão se dando para essa questão das áreas, dos agricultores, enfim, isso repercute não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. O ato iniciou às 8h30 da manhã dessa segunda-feira, dia 23, e deve continuar até às 17 horas da tarde. Atenção, peões e prendas da Mara Gaúcha. Na Mara Gaúcha você encontra toda a indumentária para comemorar a nossa data da maior na Semana Farroupilha e mostrar o orgulho aí de ser gaúcho. Prendas, vocês encontram lá vestidos, saias exclusivas, saias de armação, blusas, camisetas, gola polo, bombachas, capas, sapatilhas, alpargatas e cintos. E para os peões tem bombacha de vários modelos, camisa, gola polo, guaiaca, cinto, lenços, chapéu, boné, boinas, palas e coletes. Visite agora mesmo a Mara Gaúcha, cultivando a paixão de ser gaúcho. Loja da Mara Gaúcha, na Rua Alemanha 280, no centro aqui de Erechim. Telefone para contato é o 543321-1076 ou 98443-7567. Mara Gaúcha, tá bom? E olha, o Brasil confirmou que vai enviar uma missão humanitária para ajudar o Haiti. Veja. Ainda bem cedo, na base aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o embarque da missão humanitária multidisciplinar brasileira para Porto Príncipe, no Haiti. A aeronave, uma KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira, levou medicamentos e equipamentos de emergência para ajudar a população do país caribenho atingida por um terremoto. Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. A missão conta com 32 militares do Corpo de Bombeiros especialistas em busca e resgate em estruturas urbanas destruídas. A aeronave também embarcou com cerca de 7 toneladas de insumos e outras 3.500 toneladas de medicamentos doados pelo Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que a solidariedade é uma marca do povo brasileiro. Hoje aqui eu cumprimento este pequeno contingente, mas que tem uma grande missão. Um grande simbolismo que orgulha a todos nós. Cumprimento-os, então, pelo voluntarismo nessa oportunidade. Vocês realmente orgulham a todos nós brasileiros. E o que a gente mais deseja agora, todos os 210 milhões de brasileiros, que vocês tenham sucesso nessa jornada. O ministro da Defesa também acompanhou o embarque da aeronave e destacou a importância da ação, que envolve outros ministérios, para levar apoio humanitário ao Haiti. Vocês serão nossos representantes na materialização desse apoio, desse empenho humanitário em atendimento àquele país, levando a nossa amizade nesse período de desafios. E o governo federal divulgou essa semana menos impostos para jogos eletrônicos. Com isso, adquirir esses produtos serão mais baratos a partir de agora. Veja. O que começou como diversão aos 8 anos de idade virou assunto sério para o Sirênio, que hoje tem 23 anos. Com vários cursos na área, ele quer virar um desenvolvedor profissional de jogos. Eu sempre achei muito incrível, a forma como os personagens se moviam. Entre os cursos oferecidos por essa escola está o de desenvolvimento de jogos. O negócio, que começou há quase 7 anos em Brasília, já tem 75 unidades pelo país. Com a redução do imposto sobre jogos eletrônicos e acessórios, o universo é o limite. Isso é uma coisa muito boa, até de forma de incentivo quem está entrando nesse ramo hoje, seja dos jogos digitais, ou seja no mercado mesmo de venda de acessórios. O IPI sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo caiu de 30% para 20%. No caso de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo, a alíquota vai passar de 22% para 12%. A medida abrange ainda máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI será zerado. Com a desoneração sobre jogos eletrônicos e acessórios, o governo abre mão este ano de quase 83 milhões de reais em impostos.
Para 2022, a expectativa é que a desoneração chegue a quase 120 milhões de reais. Por outro lado, a medida deve incentivar ainda mais um setor já milionário, gerando mais emprego e renda para a população. E o ministro Paulo Guedes participou de um debate sobre a reforma tributária. Ele falou principais temas, como, por exemplo, a inflação, que vem aumentando o preço dos principais produtos utilizados pelo brasileiro, como os alimentos, a energia elétrica e também o gás de cozinha e a gasolina. Veja. Estados, municípios e governo federal concordaram com uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos. O relatório da proposta de emenda à Constituição 110, que unifica impostos sobre o consumo de bens e serviços, deve ser apresentado nesta semana. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que a reforma tributária seja feita por etapas, começando pela unificação dos impostos no âmbito federal. Guedes, no entanto, disse que pode apoiar qualquer proposta de mudança, desde que haja compromisso com a responsabilidade fiscal e que não haja aumento da carga tributária. Tudo que for compatível com maior eficiência na tributação, maior transparência, maior equidade, melhores práticas federativas, tem todo o meu apoio, dentro do compromisso com a responsabilidade fiscal. O ministro disse ainda que não pretende interferir na cobrança do Imposto sobre Serviços, ISS, feita pelos municípios e pelo Distrito Federal. Defendeu uma melhor distribuição dos recursos com o novo Pacto Federativo e disse que prefere não fazer nenhuma mudança do que piorar o atual sistema brasileiro. Ou fica do jeito que está, ou muda para algo melhor. Então, eu acredito que seja mais viável fazer por etapas. Eu realmente acredito nisso. Eu provei isso, eu experimentei. Você sabia que a primeira impressão é aquela que fica? Atender bem os seus clientes, desde a chegada na portaria ou na recepção, encontrando um ambiente higienizado e organizado, são itens fundamentais em qualquer negócio. E para te ajudar, a Limpsim Limpeza e Zeladoria conta com uma equipe multitarefas, especializada em solucionar demandas pontuais de empresas, prédios, condomínios e clínicas. Limpsim Limpeza e Zeladoria conta com serviços de limpeza para condomínios, empresas, portarias, atendentes, telefonistas, recepção, jardinagem, copeira, zeladoria e limpeza de conservação. Faça agora mesmo o seu orçamento pelo telefone 951-9157-6409, 996980381 ou contato@grupolimpsim.com.br. Limpsim Limpeza e Zeladoria, Rua José do Patrocínio 315, aqui em Erechim. Uma equipe sempre disponível para te atender bem, tá bom? Vamos agora ao acompanhamento vacinal. Vamos ver quem pode se imunizar hoje contra a Covid e os números do coronavírus aqui na região com a Taína do Carmo. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim. E já iniciamos te contando quem se vacina amanhã, nesta terça-feira. E de acordo com as informações da Prefeitura de Erechim, são pessoas com 18 anos de idade ou mais que já podem fazer a imunização contra a Covid-19. Também tem antecipação da segunda dose para quem fez a primeira dose do imunizante da AstraZeneca até o dia 8 de junho. E o restante das vacinas é conforme o agendamento na carteira de vacinação. Quem vai fazer a vacina pela primeira vez é necessário levar a documentação como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. O horário da central de vacinação aqui em Erechim é das 8 horas da manhã, não fecha ao meio-dia, até às 5 horas da tarde. Lembramos também, a central de vacinação fica lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini, 634. Bom, agora falando sobre a situação da doença, aqui em Erechim nós temos o boletim coronavírus que foi atualizado até às 3 horas desta segunda-feira, onde informa casos confirmados desde o início da pandemia são 14.667, recuperados 14.429, casos ativos, que são pacientes ainda no período de transmissão, 40.
Óbitos desde o início da pandemia também 198. Em relação às hospitalizações, temos o total de 12, que se dividem em pessoas de Erechim, que estão na UTI, são 3, e na unidade Covid, 2 pessoas. De outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI são 6 pessoas e na unidade Covid, 1. Em relação à vacinação, com a primeira dose são 72.472. Com a segunda dose e dose única, 38.777 pessoas vacinadas aqui em Erechim. Agora, falando sobre a situação a nível estadual, nós temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose, são 7.238.786 pessoas vacinadas. Com a segunda dose, 3.396.505. Com a dose única, 296.048, totalizando 10.931.339. Sobre as doses recebidas, temos o total de 12.784.466, que já foram distribuídas 12.308.730. E o total no estado corresponde a 89% aplicado. Nós lembramos para você mais informações sobre a situação da Covid-19 em Erechim e na região, e também quem se vacina, você acompanha ao longo da nossa programação. E olha, uma campanha está alertando os principais cuidados para a saúde vascular. Veja. As doenças vasculares mais comuns que atingem em torno de 85 a 90% da população envolvem o sistema venoso, ou seja, os vasos que transportam o sangue para o coração. Elas também são a principal causa de morte no mundo e foram responsáveis por mais de 30% dos óbitos, somando todos os países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Você tem uma dor na panturrilha, a perna está mais inchada, é uma dor diferente, isso pode ser uma trombose venosa profunda, que é o aparecimento de um coágulo numa veia profunda da perna, e esse coágulo, quando não diagnosticado a tempo, ele pode evoluir com uma embolia pulmonar, que é o deslocamento desse coágulo para uma artéria pulmonar. Ao menor sinal de desconforto, ao menor sinal que seu corpo está mandando informações que você não está bem, procure assistência médica. Uma das iniciativas para combater estes números no Brasil é a campanha Agosto Azul e Vermelho. No site criado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, você encontra dicas sobre como identificar e cuidar de doenças vasculares, mitos e verdades sobre elas, a relação da trombose com a Covid-19 e o momento certo de procurar um médico vascular. Então, essas recomendações de avaliar com o angiologista, com o cirurgião vascular, elas são muito importantes em qualquer momento, principalmente durante a pandemia, onde temos uma doença que acomete especificamente vasos. Agora tem aquele recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias, não saia daí. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim.
Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos o nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. E o destaque da coluna hoje é porque foi lançado o edital do novo Distrito Industrial. Foi publicado hoje, né? Foi publicado hoje, mas ontem na parte digital eu fiquei sabendo e fui atrás falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e também com o prefeito Erechim para saber do que se trata. Mas antes de escrever a matéria, eu fiz uma lembrança para entender como isso é importante, porque o segundo mandato do Polis, de 2013 a 2016, foi comprar esse terreno.
Depois assumi o Luiz Schmidt, em 2017. E 2018 foi lançado o edital do distrito lá na FRENAP. Nós estávamos trabalhando lá, tu lembra, Leandro? Lá na FRENAP. Só que ele não evoluiu porque o modelo era um modelo exclusivo do edital, feito só para Erechim, onde era tipo um sistema de condomínio, onde o empresário ia pagar todo o sistema de arruamento, tipo um condomínio mensal. Os empresários já não gostaram desse sistema, tipo, eles não iam precisar pagar o terreno, só que era uma dívida para o resto da vida. Eles não queriam isso, tanto é que foi tentar fazer alguma alteração, mas acabaram não relançando. Lançaram uma vez, retiraram, ficou. Entrou o Polis agora, na campanha do ano passado, ele prometeu que ia ser nas primeiras ações dele, aí ele nomeou o Hernani Mello para ser o secretário, e então, tem que fazer andar essa questão do Distrito Industrial Norte, o Distrito Industrial David Zorzi, na saída para a Concórdia, na BR-153. Eu procurei o Hernani ontem e disse, olha, ele precisava lançar antes, mas é tão burocrático esse edital, porque é arruamento, é infraestrutura, é energia, é água, é casa de máquinas. Então, nós tivemos que preparar, e foi feito 2 editais, então lançaram. O que é? O edital 1 tem lote 1 e lote 2. No lote 1, faça favor aqui, Patriquinho, que tem aqui, ó. No lote 1, pode deixar aqui, ó. O lote 1 contempla a infraestrutura, que é pavimentação, rede de abastecimento de água completa. O lote 2 é a execução de toda a rede elétrica, média e alta tensão. Por que eles botaram abastecimento de água completa? A gente vê em obras que o cara faz o arruamento e um faz a parte de tubulação. Aí, se o cara atrasa, um põe a culpa no outro. Então, tomaram cuidado de botar que a mesma empresa faz, para não botar a culpa no outro. Eles têm que entregar. Então, não põe, eu fiz o asfalto, ele furou para botar... Sabe aquelas coisas que está acostumado a ver pela cidade? Então, foi tomado esse cuidado aqui no edital. Né? E no lote 2, execução de toda a rede elétrica. Já no edital, no outro edital, é a construção da casa de máquinas e reservatórios, é a construção civil e a parte elétrica. Então, dividido em 2 partes e um com 2 lotes. O investimento total, em torno de 15 milhões, que é o preço orçado da prefeitura, 15 milhões e 300 mil. Pode ser que baixe, de acordo com as propostas que venham. O objetivo é que até o final do ano já esteja homologados os vencedores, então vai ter um período agora, abre o prazo de... Porque é um valor alto, é a maior licitação da história, ultimamente, da Erechim, uma licitação grande, de 15 milhões. Fazia tempo que eu não vi uma licitação de 15 milhões. Fazia muito tempo, tinha que puxar na memória. E qual é a vantagem para o empresário? Hoje tem 90 empresas que têm a intenção de ampliar ou colocar um novo parque fabril nesses 39 terrenos. Lógico que nem todas essas 90 vão procurar. Mas agora, então, em função disso, vai ser feito um novo edital, que é a sequência, onde vai ter os critérios para quem quer essa área. Tu tem que ter prazo para construir, para não virar especulação. Nós tivemos exemplos em outros distritos que virou especulação os terrenos. Então, se tu não fazer esse prazo, tu vai ter que devolver para o município e vão botar para quem quiser. Até porque quem vai estar pagando isso, o município fez aquele financiamento de 15 milhões, para 12 milhões e meio só vai para lá, e os outros 2 milhões e 800 a prefeitura está colocando de contrapartida. E isso vai ter um prazo para começar a pagar, parcelado não sei em quantos meses, e ainda todo o juro é subsidiado para a prefeitura. Né? Eu falei com o Hernani, que ele disse, nós temos que botar isso para nós sair mais rápido da pandemia, isso vai ser um plus para Erechim na questão de geração de emprego e renda, automaticamente as empresas crescem, geram emprego e renda, consequentemente cria impostos municipais que acaba virando em políticas públicas. Né? E o Polis diz que é um novo ciclo econômico que se abre para Erechim com isso. Ele acha que a parte econômica para as empresas e social na questão do emprego. Então, é uma boa, vamos acompanhar de perto, tomara que dê tudo certo, não tenha pedidos de impugnação desses editais, que quando um edital grande, muita gente quer um contrato de 15 milhões. Né? Verdade. Olha, nunca se pensou pequeno nesse clube. Conversei com o final de semana, antes de embarcar para Chapecó. Inclusive, essa matéria, boa parte dela está no site, que eu botei ainda no sábado, com o Adilson, que ele estava ali em Chapecó, embarcando com o time do Ipiranga, que é o presidente do Ipiranga, o Adilson Stankiewicz, indo para Ribeirão Preto, onde enfrentar o Botafogo. Lá venceram por 2-1, abriu 7 pontos do quinto, faltando 5 rodadas, praticamente encaminhou a sua classificação. E ele fez uma análise interessante. Olha, quem já viajou de ônibus toco duro, hoje cortando os ares com avião, contou um pouco da história do Colosso, inaugurado lá em setembro de 1970, e logo depois que o Brasil foi ter campeão do mundo, teve Pelé aqui, teve Independente, teve Inter, teve Grêmio. Então ele conta essa história de dificuldades de comer sanduíche dentro do ônibus, o jogador que não tinha dinheiro.
né, que esse avanço, ele quer ficar por muito mais tempo. Estamos muito próximos, hoje, fazendo as contas, estamos 11 partidas para saber se o Ipiranga sobe ou não. Hoje é o grande favorito, né, pelo que vem mostrando. Eu acho que não vai conseguir o que no ano passado, a menos que a arbitragem, que deu uma força muito grande no passado. 2 anos já, nós temos exemplos, nós temos que ficar de olho na arbitragem. E eu achei muito legal esse relato dele, porque ele quer mostrar para o jogador o que é o Ipiranga. Foi na mesma semana que completou 97 anos, então ele quis mostrar para os jogadores o que é o Colosso. Não é um time, é um time emergente, porém tem 97 anos, emergente para o futebol brasileiro. Sempre ficou mais no campo regional e estadual, né? Bom, e o Progressistas tem um novo presidente. No sábado de manhã, eu estive ali rapidamente, que eu não estou indo nos eventos, função da pandemia, estou esperando tomar a segunda dose. Então, entrei, tirei umas fotos e saí. Depois conversei com o Renan. Ele foi eleito, Renan Sokol, substituindo o Narciso Paludo, e tem como 2 vice-presidentes, o primeiro vice-presidente, João Aleixo Brusque, que concorreu a vice do Lando nas eleições do ano passado, e também um médico, que é um histórico, Antônio Todeschini, como segundo vice-presidente. O Renan diz que o grande desafio dele nessa questão é unir e pacificar o partido. Nós tivemos na outra eleição, correu o Lois Anello, não entrou vereador, ele entrou, eles tinham 4 vereadores, ficou com 1, ele não era do PP, ele veio do PSTB, então ainda tinha essa resistência. Então hoje ele passa a ser o líder maior dos progressistas em Erechim, um partido tradicional, que governou Erechim por 4 mandatos com a Lois Anello, outra sigla, mas sempre era o embrião do PP. Então ele tem um desafio grande de mexer com juventude, com tudo, né? E a posse foi mais curto, porque como foi por aclamação, tinha uma chapa só, não tinha que ser votar por aclamação, resolveram encerrar a reunião, e amanhã à noite, na quarta-feira, lá no Clube Caixeral, terá uma solenidade de posse dele para o próximo biênio. Muito bem. Daí os destaques da coluna Pente Fino no Bom Dia de hoje, o Bom Dia Impresso Digital, sempre a mais lida. Obrigado, viu, Rodrigo? Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você vê aqui. Quando a gente fala que a agricultura é um negócio extremamente complicado e difícil, não é simplesmente fazer uma defesa qualquer para um segmento específico e muito importante para a economia de Erechim, do região e do país. E justamente porque é uma empresa a céu aberto. E agora nós estamos num momento crítico. O trigo aumentou de valor, o produtor investiu nessa cultura, teve um aumento de 30% de área aqui na nossa região, chegando a 46, quase 47 mil hectares. O produtor investiu uma pequena fortuna, porque isso é muito caro, fazer uma lavoura. Obviamente, isso está dentro de uma lógica de retorno, mas é muito, os insumos aumentaram absurdamente, variando muito, e fez todo o trabalho que tinha que ser feito, corrigiu o solo, fez a cobertura, plantou, tudo que tinha que ser feito. E vem bem ainda a cultura do trigo, mas, no entanto, precisa chover. Se não chover nos próximos dias, é possível, a gente já deve estar começando a ter algumas perdas estabelecidas na lavoura. E isso se converte em prejuízo direto para o produtor, porque tudo aquilo que ele investiu para conseguir chegar, e não foi pouco, ter aquele resultado máximo da lavoura, o potencial máximo de produção da lavoura, começa a diminuir. E aí começa a diminuir a produtividade esperada de 60, entre 60 e 70 sacos, começa a diminuir e a margem de lucro fica pouca e começam a sobrar só a conta para se pagar. Então a gente precisa, nesse momento, tem previsão de chuva, mas ela está mudando, está muito seco. É uma cultura que não precisa tanto de chuva, mas tem que ter chuva também. E o outro problema relacionado a culturas aí, no setor agrícola, é que se as plantas estão tendo a floração, algumas culturas de frutas, e aí tem que vir a chuva, mas não necessariamente muito frio depois, porque senão vai ter um outro baque ali na frente, num outro setor.
Se der muito frio e geada, pode comprometer a produção de frutas aqui da região. Então, não é fácil lidar e trabalhar nesse segmento, nesse setor, porque se está sempre aberto às intempéries do tempo e do clima. O produtor vem fazendo a sua parte, vem se modernizando, vem investindo, mas ainda assim não tem como controlar. E mesmo quando se pode controlar alguns fatores, como o fornecimento de água, entre outras coisas, é numa dimensão não que abrange toda a produtividade. Então, o que esperamos para amanhã e depois da manhã é chuva, só isso. Um bom dia e é isso aí. Estamos de volta e seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Agora, conferir os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta desta terça-feira, que traz na capa o Mato Preto, abre aspas, só queremos continuar a produzir nas terras que temos a escritura, afirmaram os produtores. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que foi lançado o edital do novo distrito industrial. Na página 3, Sicredi Uniestados inaugura agência em Ouro Fino, Minas Gerais. Página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, a OBS do bairro Atlântico conta com atendimento especializado e grupo de roda-terapia aqui em Erechim. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, só queremos continuar a produzir nas terras que temos a escritura, afirmaram produtores lá do Mato Preto. Página 8, ZB Estilo com as NBARs e na 9, Estado avalia estudantes para medir perdas durante a pandemia. Na página 10, presidente da Feira do Produtor aqui de Erechim vê com otimismo o retorno das atividades da agricultura familiar. Página 11, em geral, Machadinho, mais uma etapa concluída. Na página 12, você confere em Marcelino Ramos, exemplo de empreendedorismo e inovação. Na página 13, Dair inicia a atualização do projeto da IRS 477 lá em Centenário. Página 14, em Educação, Novo Ensino Médio, você protagonista, é novidade na instituição de ensino Colégio São José. Tem os classificados do Bom Dia, se confere ainda em geral, o secretário de Estado participa de assembleia da AMAL. E na página 19, em Educação, ProUni começa a matrícula para pré-selecionados na lista de espera. Na página 20 tem o caderno de variedades e na 22, em Segurança, 3 jovens morrem em acidentes de trânsito. Na 23, Ipiranga comemora a vitória e passa o rumo à classificação pela Série C. Contracapa do Bom Dia, Grêmio mais próximo de sair do Z4 pelo Brasileirão. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia, principalmente futebol com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Um abraço para ti. Mas antes da bola rolar no futebol, vamos falar de futsal, porque o Atlântico entra em quadra. É isso aí. Para falar de futsal, quero mandar minha solidariedade à família futsal, que se solidarizou ontem com o Xuxa, que perdeu a esposa vítima da Covid-19. Mas vamos começar a falar sobre coisa boa, porque o Atlântico, líder mais do que nunca, joga hoje, Leandro. E enfrenta a SASI, é isso? É isso aí, matéria no nosso site. Enfrenta a SASI, que é a atual lanterna do grupo, está apanhando para todo mundo. É um jogo que o Atlântico venceu o último jogo aqui por 7-3. O último compromisso foi frente à SASI, só que agora viaja até seu baque para enfrentar essa equipe, uma equipe que tem pouco investimento, bem limitado, inclusive quando esteve aqui com um goleiro só, é um time bem limitado, enxuto mesmo, um grupo bem pequeno. O Atlântico tem tudo para ir lá, fazer um grande jogo e golear. Os números são excepcionais, o Atlântico ainda não perdeu. Em 9 jogos são 8 vitórias e um empatezinho, 25 pontos, tem um ponto a mais que o Lagoa tem 24, mas o Atlântico tem 3 jogos a mais
do que o Lagoa. Então os números eles realmente chamam a atenção. A torcida do Atlântico ela é muito exigente, eu por muitas vezes até não concordo com essa arrogância que a torcida do Atlântico tem, mas são números que chamam a atenção e o Atlântico tem tudo para continuar nessa lida para o mês de setembro, que vai ser um mês meio que tranquilo, e eu insisto em repetir isso, o Atlântico não pode baixar o nível. Hoje é um jogo que eu espero nada menos do que uma grande apresentação desse time de Erechim. E vamos voltar para o campo falar do Ipiranga. É isso aí, eu tenho uma cartilha aqui porque tem muitas anotações. Espero que, se a chuva permitir, não sei se chove ou não agora à tarde, quero estar lá no Colosso da Lagoa porque tem alguns jogadores que não estarão no jogo que acontece no final de semana contra o Figueirense, uma das principais equipes do futebol brasileiro. Hoje disputa a Série C, mas já esteve na Série A, na Série B, em Florianópolis, e tem alguns desfalques importantes. O Ipiranga se prepara porque essa partida pode ser um divisor de águas. Talvez, matematicamente, dependendo da combinação de resultados da próxima rodada, o Ipiranga com uma vitória já consiga encaminhar sua classificação. Os destaques da dupla Grenal, Eric, o que tem de Grêmio e Inter? Tem muita informação. O próximo jogo do Internacional é contra o Atlético Goianiense em Goiás. Missão até tranquila para o Inter, depois joga contra o Bragantino que está descendo, né? Como é que o Campeonato Brasileiro ele vai dando as caras conforme vai passando as rodadas, que os times grandes normalmente eles destoam e vão para a ponta da tabela. Mas a principal informação referente ao Internacional é a saída do Thiago Galhardo. O próprio Diego Aguirre falou isso na entrevista coletiva no domingo, e o Thiago Galhardo já embarcou no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, já está de malas prontas, exame médico, tudo certíssimo para chegar em Celta de Vigo, pedido do técnico Eduardo Cudê, do qual ele jogou e se destacou nessa última temporada, em 2021 principalmente. Foi um dos jogadores que menos contribuiu com o Internacional, partidas bem ruinzinhas e a eliminação que fica um pouquinho nas costas desse jogador, mas desejamos todo sucesso para ele, que é sem dúvida um jogador interessante aí no cenário do futebol brasileiro, que vai então para disputar o Campeonato Espanhol. E fica o questionamento: o Internacional vai ir com pressa ao mercado para tentar trazer outro jogador? O próprio Diego Aguirre respondeu isso e disse que não vai ter tanta pressa, até porque a situação financeira do Internacional ela requer uma certa atenção nesse sentido, mas é fato que o Internacional está nessa busca por um jogador agudo de lado de campo. O próprio Eduardo Cudê talvez seja o responsável, porque ele que montou esse elenco de 2020, e ele não gostava de jogar com pontas. Hoje o Inter tem qual jogador agudo? Caio Vidal, porque o Palácios, o jogador contratado para essa temporada, até agora não disse pelo que veio. Mas calma, eu acho que o Internacional vai ter um pouquinho de calma, pelo que disse o Diego Aguirre, para ir buscar uma nova contratação. Muito bem, hoje o Grêmio tem desafio pela Copa do Brasil. Amanhã? Amanhã. É amanhã, né? Amanhã tem desafio pela Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo, já pensando no Corinthians, também no Brasileiro. Todo mundo falando muito sobre essa Copa do Brasil, porque querendo ou não, é um reencontro do técnico Renato Portaluppi com o Grêmio. Ele chegou a falar na coletiva depois do jogo contra o Ceará, Flamengo e Ceará, ele disse: olha, todo mundo sabe que eu sou gremista, mas sou profissional. Então não imaginem essas histórias de que o time do Flamengo vai tirar o pé contra o Grêmio. Isso é uma grande bobagem. Agora, o que mais chama atenção, e as informações da segunda-feira eram todas nesse sentido, voltadas a isso, era em relação ao Campaz, que chegou na quinta-feira aqui em Porto Alegre e que falta ser regularizado. Tem um impasse, me parece, com a CBF, com a Federação Colombiana, porque o jogador ainda não foi apresentado de forma oficial e precisa estar. O Grêmio precisa estar com o jogador regularizado, com todos os trâmites legais, até às 19 horas dessa terça-feira, para ele poder disputar a Copa do Brasil. Porque se isso não acontecer, ele vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro. E claro que é um jogador de 21 anos, chegou a vários comentários, eu não gosto muito de ser exagerado, e algumas vezes sim, o pessoal sabe. Mas ele é um jogador de muita velocidade, que vai agregar muito para o Grêmio, mas precisa ser regularizado até hoje, senão não vai jogar na quarta-feira contra o Flamengo. O Grêmio que se prepara, mas dando prioridade ao Campeonato Brasileiro. Não achem que o Grêmio vai ir com tudo para conquistar título da Copa do Brasil, porque nesse momento essa não é a realidade. Muito bem. E olha, começou hoje, né, as Paralimpíadas de Tóquio. A delegação brasileira será representada por 253 atletas. Vamos ver na reportagem. Laura é atleta da seleção brasileira de levantamento de peso. A paixão começou ainda na adolescência.
no projeto Forças no Esporte. Isso possibilita que as crianças tenham sonhos, tenham uma perspectiva e exemplos de perto que possam ser seguidos. Todas as crianças que passam por aqui, que já passaram, tiveram suas vidas mudadas de uma forma muito grande. Eu vivi isso aconteceu com a minha vida e eu vi acontecer com todos os alunos, todos os meus amigos. O programa é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, principalmente em situação de vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino. Desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Defesa, está presente em 108 municípios brasileiros. 30 mil alunos são atendidos no contraturno das aulas, mas o governo federal pretende chegar a 40 mil até o final deste ano. Reforçar a cidadania, nesses jovens, elevar a autoestima, dar a eles noções dos seus direitos, proteger a infância, tudo isso tendo como ferramenta principal o esporte e seus valores universais. Além do Forças no Esporte, o programa João do Pulo oferece atividades físicas a crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Daiane superou a paralisia e transformou a dificuldade em superação. Agora, a halterofilista vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu já fui para 12 países, estou me formando em educação física e fez enxergar o esporte muito além daquilo do que eu imaginava, né? Uma elevação da autoestima, valorização da pessoa, ele volta a se sentir cidadão, ele se reintegra socialmente. Muito bem, um belo exemplo aí do esporte nacional. Vamos ficar na torcida por esses atletas aí do Brasil na Paralimpíada de Tóquio. Às 5 da tarde, no Virando o Jogo, a gente vai trazer mais notícias para você. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para todos. Vamos agora à previsão do tempo. Olá, vamos ver como ficará o tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira haverá o aumento das nuvens pela manhã e pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A passagem de uma frente fria no estado e também a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica contribuem para mudanças no clima. Vamos ver como ficarão as temperaturas. Aqui em Erechim, por exemplo, a mínima será de 16 graus e a máxima de 28. A umidade do ar continua baixa, em torno de 21%, e se chover, o volume é considerado baixo, é 8 milímetros. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 22 graus e a máxima de 34. E em Severiano de Almeida, a mínima será de 24 graus e a máxima ficará bem elevada, 36 graus. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você pode acompanhar ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, nós falamos, a Taína do Carmo conversou com o presidente da Feira do Produtor aqui de Erechim, viu? Ele falou sobre como está o trabalho nesse retorno da pandemia na feira. Veja. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a Feira do Produtor aqui em Erechim também, que atende aqui a região. E para falar melhor a respeito dela, nós convidamos o presidente da Associação da Feira do Produtor, Eleandro Canteli, que já está aqui conosco para conversar. Seja muito bem-vindo, senhor Eleandro, aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, Tayane. Bom dia a todos os telespectadores, né? Então vamos começar já falando da feira, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa feira que faz esses trabalhos tão importantes aqui em Erechim, também na região, e comentasse para nós, né, há quanto tempo que essa feira existe e realiza os trabalhos aqui em Erechim? Bom, a nossa feira, ela já está há 41 anos em atividade aqui no município. Inclusive, em 2019, a gente fez um grande evento, né? A gente comemorou os 40 anos da Feira do Produtor e sempre se comemora no mês de outubro, né? Então, em outubro desse ano, a gente vai estar comemorando 42 anos. A Feira do Produtor, hoje, nós temos 45 famílias
que dependem da nossa feira. São 35 boxes aí na Feira do Produtor, mas tem algumas famílias que têm mais pessoas trabalhando. Então, hoje, a principal atividade de cada feirante é essencial, primordial, que vem de dentro da Feira do Produtor, né? Realmente são muitas famílias. Atualmente, assim, mais ou menos, quantas empresas que fazem parte, assim, aproximadamente ali da feira? A gente usa unidade familiar, né? Então, como eu falei antes, são 45 famílias, né? Ah, por família. Por famílias. Algumas dessas famílias, elas têm agroindústria, compuseram agroindústrias, né? Mas é dividido hoje entre panificação, queijarias, agroindústrias de embutidos e hortifrutigranjeiros. Temos artesanato e flores também. Então, algumas dessas empresas são constituídas algumas dessas unidades familiares são constituídas em empresas, mas a grande maioria são só pessoas físicas, né? Olha só. E falando assim também agora da abrangência dela, né? Assim, qual que é a abrangência da feira, assim, quais são os públicos que atinge? Sabemos, claro, que em Erechim, mas até onde que vai? É um pouco difícil de mensurar isso, né? Que a gente não foi feito um trabalho específico, mas pela informação dos clientes que vêm até a Feira do Produtor adquirir os produtos, ela é mais que regional. Olha ela só. tem clientes que vêm de Santa Catarina, clientes do Paraná, são pessoas que eram de Erechim, que foram para outras cidades e quando retornam para visitar os seus familiares, eles acabam comprando os produtos e levando de volta, né? Continuam comprando. Isso. O que a gente fica mais feliz e satisfeito é quando tem alguma dessas pessoas pega o produto e fala assim, estou levando para o meu filho que está em Porto Alegre, estou levando para São Paulo. Então, já teve pessoas que pegaram produtos na Feira do Produtor e, inclusive, levaram para outros países, né? Olha só que bacana. Que retornaram de viagens, né? Foi para os Estados Unidos, para a Europa, né? Então, assim, a gente teve relatos de pessoas que compraram um biscoito ou alguma coisa desse tipo, um artesanato, para levar de recordação para... Então, assim, a abrangência ela se dá bem mais do que regional, né? Olha só que bacana. Mas agora falando também desse período de pandemia, nós sabemos que diferentes setores tiveram que se reinventar, muita coisa mudou em várias áreas e já fazem quase 2 anos que nós estamos em pandemia. A feira também, acredito que teve que se adaptar a esse momento. Como foi se adaptar em meio à pandemia? Primeiro foi o choque, né? O choque de você ter que fechar a feira. Então, na sexta-feira, a gente recebeu a notícia que no sábado a gente podia mais abrir. Então, a gente tem toda uma programação para fazer feira. Hoje, você toma uma programação na questão da produção. Quem produz hortifruti tem todo o seu produto plantado, as agroindústrias já têm os seus insumos adquiridos, né? Então, foram 10, 12 dias, assim, de uma intensa conversa para tentar buscar alternativas, né, para a gente conseguir reabrir a Feira do Produtor. Então, assim, depois de muita conversa com o poder público, com a vigilância sanitária, com todos os órgãos competentes, né, nós tivemos que fazer a adaptação para poder reabrir. E foi um período muito próximo à Páscoa, né? Sim, realmente. Isso, foi ali em março, né? Isso, finalzinho de março, 20 de março, se não me engano. E a Páscoa era logo no início do mês seguinte. Então, havia toda uma preocupação, como tinha a Feira do Peixe na época também, para a reabertura da Feira do Peixe. Então, nós conseguimos contar com o apoio da Força Voluntária, né? Onde foi feito todo o trabalho de sanitização do prédio, foi feito todo o controle de entrada de pessoas, a gente tentando seguir os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes, né? E a gente viu o nosso faturamento despencar, né? Porque como a gente precisa de pessoas que acessam a Feira do Produtor para poder consumir, né?
Então, quando você começa a restringir a entrada das pessoas dentro do recinto, você também acaba faturando menos, né? Vendendo menos do produto, né? Então, foi uma adaptação. Então, nós tivemos que nos adequar a vários protocolos e, graças a Deus, a gente não precisou mais fechar, né? Que a gente conseguiu passar todos os picos da pandemia, né? Sim. Os seus altos e baixos, mantendo todos os protocolos assim. E nós também tivemos uma dificuldade, porque nós também temos vários feirantes com Sim. pessoas que eram no grupo de risco, né? Então teve que fazer adequação também com filhos, outras pessoas poder estar atendendo os clientes na feira, né? Realmente, vários setores também, né, tiveram que adquirir esses protocolos. Mas, Leandro, falando agora, como está a feira agora? Continua, claro, seguindo os protocolos, mas como está funcionando agora? A feira está, como todo, né, está começando a voltar à sua normalidade. Claro que seguindo todos os protocolos, né, ainda continuando, porque como a gente lida com o público, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas, assim, já está percebendo-se um aquecimento já na questão das pessoas, das vendas, né, começando a voltar à normalidade. E falando também, nós temos aqui em Erechim, claro, a Feira do Produtor, mas temos outras feiras também que fazem esse trabalho e que também tiveram que se reinventar, se adaptar, se organizar. Como foi essa organização das outras feiras também? No nosso município, além da nossa feira, que é a maior, né, que ela conta com 35 espaços para venda, né, nós temos mais 8 feiras no município em diversos bairros. Também, quando a gente estava trabalhando nessa questão da reabertura das feiras, a gente participava de reuniões com representantes das outras feiras, né? Então, todas elas tiveram que se adequar para poder realizar suas atividades normalmente, né? Então, as outras feiras, elas estão espalhadas nos bairros da cidade, né? E conta hoje com 109 feirantes no município, né? Então, é bastante pessoas envolvidas, bastante famílias, né? Eu comentei antes que só da nossa feira são 35 bancas, 45 famílias, né? E o restante é dividido nessas 8 feiras que tem no município. Olha só. E agora falando também sobre a importância que é essa Feira do Produtor aqui na nossa cidade, na sua avaliação, por que ela é importante aqui para Erechim, para a nossa região e também para o desenvolvimento da nossa cidade? Ela tem uma característica bem importante, né, que a feira ela traz um alimento fresquinho, com frescor, um alimento saudável, direto do produtor para o consumidor. E até quando nós comemoramos os 40 anos, Erechim estava comemorando 100 anos, né? Então, a feira tem quase metade da idade do município de Erechim. Tem bastante tempo, né? Isso, então já estamos hoje... Temos ainda fundadores da feira, que continuam fazendo feira, mas temos também já que estão na terceira geração. Então, esse é um passo importante. Eu acho que a sucessão familiar, nesse quesito, ele é importantíssimo. E o que ele pode trazer, né? Porque o feirante, vendendo aqui o consumidor, faz com que o movimento fique no município de Erechim. Então, você agrega valor no produto, o consumidor, o feirante ele vai comprar os insumos para produzir na cidade. Então, ele agrega emprego e renda, né? E para o município e para as famílias, né? Poder se desenvolver no interior. Né? Verdade, de extrema importância aqui para nós. Comentando um outro assunto em relação, temos também a agroindústria Canteli também, né? Isso. Eu até comentava com o senhor que estão fazendo muitos trabalhos, né? Eu gostaria que o senhor comentasse em relação a esses trabalhos, como é que está aí o desenvolvimento, o que vem de novo por aí para quem frequenta, né? Também começar a frequentar a agroindústria. Como nós tivemos a pandemia, ela pegou de modo geral, né? Então nós também tivemos passamos por dificuldades, né? Porque o nosso ponto de venda principal é a Feira do Produtor. Hoje ela representa quase 50% do nosso faturamento, né? E
Então, nós tivemos que fazer algumas adequações. E nesse período, a gente tem funcionários também, alguns funcionários saíram, e nós, proprietários, tivemos que voltar para a produção. Então, hoje nós estamos lá, além de fazer toda a parte administrativa, a gente está fazendo a parte da produção também. Então, nós tivemos que nos adequar à nova realidade. E a questão hoje, a gente, podendo voltar para a produção, a gente consegue voltar ao olhar um pouco diferente, uma redução de custo, começar a atacar aqueles pontos críticos, né, que você tem na empresa para poder dar viabilidade para o seu negócio. Se né? reinventar realmente, Isso. né? Verdade. Aqui muita coisa, também muitos produtos a gente teve que tirar de linha, porque a gente depende de demanda de mão de obra, e como a gente ficou sem a mão de obra, então a gente também acabou tirando alguns produtos, né? Mas estamos aí trabalhando, fazendo cursos também. Eu acho que isso é importante, sempre ter novos conhecimentos. E logo terá umas novidades aí, questão de fermentação, produtos com uma fermentação diferenciada, para a gente poder estar levando esse produto para os clientes degustarem com aroma, com sabor, com produto diferenciado. Que legal. Bom, então aqui para nós finalizar aqui a nossa entrevista, né? Passa muito rápido o tempo. Eu gostaria que o senhor reforçasse então os horários de atendimento da Feira do Produtor para o público, né? Que já está chegando sábado aí, domingo, né? Quem acorda cedo, como é que está funcionando para que as pessoas possam ir? Cada feira tem o seu horário, né? Então eu vou falar pela minha feira, que é a Feira do Produtor aqui do centro. A gente atende na terça e sexta, das 8 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e no sábado, das 7h30 ao meio-dia. Inclusive, hoje é sexta-feira, né, nós temos feira, então eu faço o convite, estendo o convite, né, a toda a população, quem não conhece, que possa vir conhecer a feira, e os demais que venham fazer suas compras. Ok, então, senhor Eleandro Canter, nós agradecemos muito a sua presença aqui, sua disponibilidade em conversar conosco, falar um pouquinho melhor a respeito da feira e também todo o trabalho que ela sempre desenvolveu e continua fazendo aqui em Erechim. Nossa, muito obrigada. A gente agradece essa oportunidade, né, junto ao jornal, que a gente consiga estar levando essas informações, né, para o maior número de pessoas. E se alguém tiver alguma dúvida ali, só nos contatar que a gente está à disposição. Okay. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre lembramos, se você quiser rever esta entrevista ou também outras, acesse todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista. Muito bem, gente. Hoje, 8 da noite, tem mais programa Bom Dia Entrevista para você. Não perca aqui na TV Bom Dia a partir das 8 da noite. E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o Direto na Redação. Até lá. Tchau, tchau.